Esta mensagem que você irá ouvir agora irá impactar a sua vida, irá impactar a vida da sua família. Eu convido os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro do Evangelista Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 9, 10 e 11. Livro do Evangelista Marcos, capítulo de número 16, versículo número 9, 10 e 11. Essa mensagem tem como título: Você tem valor. Repita após mim, para que essa mensagem possa estar gravada de fato e verdade na tabueta do teu coração. Você tem valor. Portanto, assim nos diz a palavra do Senhor. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo, ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Para nós entendermos o que o Senhor quer falar de fato e verdade aos nossos corações, é importante nós lembrarmos quem foi na verdade a Madalena, quem foi na verdade aquela na qual o Senhor expulsara 7 demônios. Quando nós falamos dessa mulher, falamos de uma mulher que vivia uma vida dissoluta, falamos de uma mulher que não tinha qualidade de vida, falamos de uma mulher que as oportunidades da vida dela passavam a distâncias e por isso vivia uma vida segundo o seu coração a conduzia, vivia uma vida de prostituição, vivia uma vida de luxúria, vivia uma vida de tristeza e uma vida de miséria. Quando nós falamos da Madalena, falamos de uma mulher, e eu já vou conjecturar, de uma mulher que passava por todas as provações, mas no íntimo do teu ser, e eu conjecturo agora, eu imagino que no íntimo do teu ser, por mais que ela estivesse na prostituição, por mais que ela estivesse nos vícios, por mais que ela estivesse na imundícia do mundo, mas no mais profundo do teu ser, eu conjecturando imagino que ela tinha um desejo no coração de mudar daquela vida. Eu imagino que a Maria Madalena, no qual era possessa de entidades maléficas, era possuída por demônios, tinha de fato e verdade um desejo no teu coração de largar aquela vida. E quando eu imagino isso, eu penso então no nosso Deus do impossível, o Deus que não faz acepção de pessoas, o Deus que é o Deus do passado, o Deus do presente, o Deus do futuro, um Deus que sempre será. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Quando nós falamos do Deus do impossível, falamos de um Deus que diz na sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. Para você entender o que Deus quer falar contigo, amados, você precisa abrir os teus ouvidos espirituais. Quando nós falamos da Madalena, falamos de uma pessoa que vivia tudo de ruim que o mundo poderia oferecer. Falamos de uma mulher que no antigo tempo babilônico, segundo as leis de usos e costumes, uma mulher que fazia o que ela fazia tinha que ser apedrejada. Uma mulher que tinha vários homens deveria ser morta por apedrejamento. Quando nós falamos então dessa mulher, falamos de uma mulher que arriscava de tudo para que ela pudesse saciar o prazer da sua carne, para que ela pudesse saciar o intelecto do teu ser. Mas no fundo, amados, o Senhor fala para mim, eu já conjecturo, que existia uma mulher que tinha um desejo de mudar de vida. Existia uma mulher que, por mais que ela passava por tudo isso, ela tinha sonhos, ela tinha projetos que, por mais que estavam arquivados, eram os projetos que Deus já tinha separado para ela, aleluias. Quando nós falamos da Madalena sonhadora, falamos da Madalena que tinha projetos, falamos então de um ser humano, falamos daquele que foi criado como imagem e semelhança do Senhor. Já não falamos mais daquela prostituta, daquela mulher que se envolvia com homens que tinha vício, daquela mulher que talvez, quem sabe, até mesmo era usuário de droga naquela época. Falamos de uma mulher que passava por tudo isso, mas tinha um desejo de mudança. E é aí que o Deus entra nessa história. E é por isso que o título dessa mensagem tem cujo nome: Você
tem valor. Quando o Senhor olha para a terra e vê a Madalena com o coração quebrantado, vivendo aquela vida dissoluta, é verdade, mas com desejo de mudar, com desejo de fazer diferença, o Senhor levanta do teu trono e fala: vai Miguel, vai Gabriel e socorre a minha filha. Quando Miguel e Gabriel chegam à terra, encontra então uma mulher já com o coração rasgado, sangrando até mesmo pelos polos, com muita dor no teu íntimo, com muita dor na tua carne, uma mulher que não aguentava mais viver aquela vida. E por que você fala isso, pastor Giovanni Oliveira? Eu já vou te falar por que eu falo isso, mas antes, uma mulher que não aguentava mais, até mesmo deveria ter sentido desejo de dar cabo da sua vida. Eu imagino ela achando que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, porque ela é a escória da humanidade daquela época. Como que Deus poderia olhar para ela, não é verdade? Eu imagino a Madalena pensando: qual homem que vai na Catasebe Decai vai me dar valor, sabendo que eu tenho vários homens, sabendo a vida que eu vivo, por mais que eu pare de viver, ele jamais olhará para mim como uma mulher digna de ser amada nesta terra, aonde o Deus do impossível entra e fala para você, meu irmão, fala para você, minha irmã, você tem valor. Quando Deus entra na história, ele muda o cativeiro, ele muda todos os intelectos, os teus sonhos, teus projetos que estavam mortos, o Senhor ressuscita, porque passam a ser os sonhos e os projetos do Senhor. Quando o Senhor olha para Madalena, ele sente um desejo enorme de transformar a vida dela, porque ele vê um quebrantamento, ele vê uma iniciativa, ele vê um desejo dela mudar. Então o Senhor proporciona que ela tivesse um encontro com o ressurreto Nazareno, o nosso Jesus Cristo. A Bíblia fala que essa mulher, perto de estar sendo apedrejada, após ser pego no ato do adultério, no mesmo lugar onde ela se encontrava, havia aí um narizeu, havia aí um homem que fazia a diferença na terra, o meu, o seu, o nosso Jesus. E quando ele viu aquela cena, ele se aproximou e falou: aquele que não tiver pecado, atire então a primeira pedra. Quando nós falamos de atirar a primeira pedra, eu aprendo também que muitos têm apedrejado o seu irmão, muitos têm apedrejado a sua irmã, mas quando alguém pega uma pedra para lançar sobre você, você não quer, e se ela passar de raspão, você grita falando: ai, me machucou. Mas você quer lançar pedra no seu irmão, não é verdade? Mas o nosso Jesus, quando viu aquela cena de uma mulher que estava prestes a ser apedrejada, estava prestes a ser morta, porque era a ordem daquela época, segundo a lei de Moisés, que a mulher pega no ato do adultério, deveriam ser apedrejadas. A mulher que praticava muitas coisas horríveis na terra, a mulher que se vendia por qualquer valor e por qualquer preço, até então, antes de conhecer o nosso Jesus, porque após conhecer o Senhor Jesus, quando apareceu a Madalena, a vida dela jamais foi a mesma. Quando ela olha para ele, ele olha para ela, o Senhor que vê, meu Deus do céu, no mais profundo do nosso ser, ele olha lá dentro e vê, existe uma mulher temente aí dentro, existe um coração palpitando para que possa fazer a diferença na terra, e eu vou glorificar o meu nome na vida dela agora. Ele se aproxima, a multidão, todos com pedras nas mãos, não é verdade, para apedrejar e matar aquela mulher. O Senhor chega e fala desse jeito: aquele que não tiver pecado, atire então a primeira pedra. Sei da candarábia súbia. Eu aprendo, minha irmã, eu aprendo, meu irmão, que mesmo que as circunstâncias possam ser adversas, não é verdade, por mais que os vícios venham, o desemprego vem, as lutas vêm, as brigas conjugais vêm, meu Deus do céu, os conflitos interpessoais vêm, mas o nosso Jesus olha para você e fala: filho, você tem valor, filha, você tem valor. Quando ele fala isso para você, é a hora de você se levantar, filho, é a hora de você se levantar, filha, e falar: essa vida eu não aceito mais, eu repreendo, eu rejeito da minha vida toda a miséria, toda a tristeza, toda a opressão, tudo quanto não tem agradado o Deus que eu sirvo agora, o meu Deus do impossível. E é ele que está falando contigo nessa hora. Quando então essa mulher que estava prestes a ser apedrejada e descobre que o Deus do impossível, na pessoa do nosso Senhor Jesus, apareceu para dar uma vida nova a ela, ela começa então a fazer diferença. Então segue-se a história. A Bíblia nos fala que então esse Jesus que mudou a vida dessa mulher para cumprir a ordenança do teu pai, ele teve uma morte de cruz, foi humilhado, cuspido,
rejeitado, crucificado e morto. Mas segundo dizia já na profecia do profeta messiânico Isaías, no terceiro dia ele iria se levantar. No terceiro dia ele iria ressuscitar. E quando ele, antes de ser consumado, reuniu os seus discípulos, aqueles nos quais em todos os momentos estavam com o Mestre, em todos os momentos estavam com o nosso Jesus. Eles comiam com o nosso Jesus, caminhavam com o nosso Jesus. Os sinais, maravilhas e prodígios que aconteciam, eles estavam também com o nosso Jesus. Mas a história conta que quando ele ressuscitou, não foi para Pedro, não foi para Tomé, não foi para Tiago, não foi para Simão. Ele ressuscitou e apareceu primeiramente para aquela mulher. Qual mulher, pastor Giovanni? Aquela mulher que outrora se prostituía, sabia? Aquela mulher que outrora tinha vício das drogas, aquela mulher que outrora ia ser apedrejada e morta, hoje uma mulher transformada, cantarábias decai, aramanacébia, uma mulher transformada e digna de chegar até o Mestre, e o Mestre ressuscita e aparece primeiramente para Madalena. Eu aprendo com isso o seguinte, filho: quando você muda de vida, quando você rasga o seu coração para o Senhor, quando você deixa Ele conduzir a sua vida entre corpo, alma e espírito, tudo na sua vida vai bem. As melhores coisas da terra serão para você. A minha Bíblia fala que nós comeríamos o melhor da terra, mas para isso acontecer, nós temos que servir aquele que é melhor, aquele que faz a diferença na terra, aquele que é o alfa e o ômega. É somente a Ele que nós devemos servir. Quando nós falamos então da Madalena, que viu o Mestre após ele ser ressuscitado, falamos então de um grupo de homens, de 11 homens, porque um já havia dado cabo da sua vida. Estavam reunidos, esperando então, se de fato e verdade, o nosso Jesus iria ressuscitar. Tomé, com a sua incredulidade, eu já conjecturo, falava então para os demais: tire isso da sua cabeça, não existe nada de ressurreição. O nosso Jesus já partiu, não voltará mais para cá. Eu imagino então Simão, em concordância com Tomé, também passando para João e Tiago: é verdade, não tem mais jeito. Aí escuta um som, vai até a porta, ouve uma voz que diz: sou eu, a Madalena. Eles abrem a porta e ela entra toda eufórica, feliz, porque tinha visto o Mestre. E quando ela conta as boas novas, eu já abro parênteses para falar, muitas das vezes na sua vida, as boas novas serão somente para você. O que parece ser bom para você, para outros não vai ser tão bom assim. Talvez você estivesse esperando, ao contar uma vitória na sua vida, que a pessoa que está ao teu lado, que o teu ente querido, o teu familiar, chegasse a você e dissesse: glória a Deus, você conseguiu, torcesse, alegrasse e chorasse até mesmo com você de tanta alegria. Mas nem sempre é assim. A Bíblia conta que Madalena chegou até os discípulos, e quando ela contou as boas novas para ela, os discípulos não criam e começaram a zombar dela. Eu aprendo também que existem milagres que não acontecem